Boa tarde a todos, é com imenso prazer que estou aqui hoje para falar sobre uma das maiores contribuições filosóficas da modernidade, a Ética de Immanuel Kant. Começaremos dizendo brevemente sobre o pensador Immanuel Kant. Ele nasceu em Königsberg, na Prússia Oriental, em 1724 e estudou filosofia, matemática e física na Universidade de Königsberg. Ele se tornou um professor e escreveu extensivamente sobre filosofia, incluindo a crítica da razão pura. Kant defendeu a educação e a liberdade de pensamento e viveu uma vida simples dedicada à pesquisa. Ele faleceu aos 80 anos e deixou um legado duradouro na filosofia e no pensamento ocidental. Antes de falarmos sobre as éticas dele, precisamos saber de um detalhe muito importante sobre o que é ética. A ética busca entender o que é certo e errado, justo e injusto, bom e ruim, e como esses conceitos devem guiar as nossas ações e relações com os outros e com o mundo. Dessa forma, ela nos ajuda a pensar em questões éticas complexas e a desenvolver uma consciência moral mais apurada. Agora falaremos sobre a primeira ética, imperativo categórico. A moralidade não é baseada em emoções, desejos ou circunstâncias específicas, mas sim em princípios universais que devem ser aplicados a todas as pessoas, em todas as situações. O imperativo categórico é o princípio fundamental da moralidade, que se resume na seguinte fórmula: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Um ótimo exemplo da lei moral universal seria: suponha que você esteja pensando em trapacear em um exame para obter uma boa nota. Se você aplicar o imperativo categórico, você deve se perguntar se a máxima de sua ação neste caso, trapacear em um exame, pode ser transformada em uma lei universal. Em outras palavras, se todas as pessoas trapaceassem em todos os exames, isso seria moralmente aceitável? É claro que não, pois isso tornaria os exames sem sentido e não teria valor. Portanto, trapacear em um exame não pode ser considerado uma ação moralmente correta, de acordo com o imperativo categórico. Esse exemplo mostra como o imperativo categórico pode ser usado para avaliar a moralidade de uma ação em qualquer situação, independentemente do contexto pessoal ou cultural. Ele fornece uma base sólida para a ética e nos ajuda a tomar decisões morais com base em princípios universais. Em seguida, falaremos sobre a ética de autonomia e heteronomia. Começaremos pela autonomia. A capacidade de decidir sobre sua própria vida, metas e objetivos da vontade de uma pessoa de se autodeterminar, ou seja, de escolher seus próprios fins e agir de acordo com eles. Isso significa que a pessoa é livre para agir de acordo com seus próprios princípios, e não por imposição externa ou por impulsos internos. Essa liberdade permite que a pessoa seja responsável por suas próprias ações e, portanto, seja capaz de alcançar a moralidade. Por outro lado, também temos que discutir sobre a ideia de heteronomia da vontade, que é a condição de ser governado por uma lei ou vontade externa. O ajustamento às expectativas ou normas sociais, sem questionamento ou resistência, ocorre quando a vontade de uma pessoa é determinada por fatores externos, como as expectativas sociais, a pressão dos outros ou as recompensas e punições. Nesse caso, a pessoa não está agindo de acordo com sua própria vontade, mas sim seguindo o que é imposto a ela. Agora gostaria de abordar sobre um conceito muito importante na filosofia moral, a ética do dever e interesse. Essa ética trata da relação entre nossas obrigações éticas e nossos interesses pessoais, e nos ensina que quando há um conflito entre esses dois aspectos, devemos priorizar o nosso dever sobre o nosso interesse pessoal. Isso significa que em uma situação em que precisamos escolher entre fazer o que é certo ou fazer o que nos interessa, devemos escolher a ação que está em conformidade com nossas obrigações éticas, mesmo que isso signifique sacrificar nosso interesse pessoal. Neste instante, entendemos as éticas apresentadas, porém falaremos de algumas perguntas para melhorar o entendimento. Começando por: o que seria uma má ação? Uma má ação é aquela que viola o imperativo categórico, um princípio ético universal que deve ser seguido por todos, independentemente das circunstâncias ou consequências da ação. É importante lembrar que a ética se concentra na intenção por trás da ação, e não apenas nas consequências, e que a moralidade é uma questão de seguir princípios universais e não apenas fazer o que é melhor para si mesmo.
Por exemplo de má ação seria mentir. Mentir é errado porque se todos fizessem isso, a confiança mútua seria quebrada e a comunicação seria impossível. Portanto, mentir não é apenas errado porque prejudica o indivíduo que é enganado, mas também porque viola um princípio ético mais amplo que afeta a sociedade como um todo.